Livro do profeta Jeremias, capítulo 1. Quem encontrou faz um barulho. Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim, ao qual veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. Ele veio também nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, filho de Judá, até o fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativeiro no 5º mês. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Então disse eu: Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Mas o Senhor me disse: não digas eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Senhor Deus, a tua palavra é viva, é fonte de vida para cada um que abre os ouvidos e o coração para ela. E é desse jeito que nós estamos nessa noite, ouvidos atentos, coração aberto e quebrantado, desejosos, Senhor, por ser mais uma vez ensinados, moldados, confrontados, direcionados, sarados, curados, porque a palavra do Senhor tem poder para tudo isso. Fala, Pai, teus filhos ouvem, em nome de Jesus, amém? Pode se assentar dando glória. O chamado de Jeremias é árduo, mas também é lindo. E qual chamado vindo de Deus que não é? A vida, a gente costuma dizer que a vida é feita de escolhas. Todos os dias a gente precisa tomar algumas decisões. Por exemplo, esses 40 homens decidiram fazer a inscrição, e nenhum deles voltou arrependido. Foram decisões que eles tomaram. E eles viram quanto essa decisão foi importante para a vida deles, para o crescimento deles. Mas a gente toma também algumas outras decisões que são mais simples de serem tomadas. E ao longo do dia tomamos muitas delas. Você está vestido aqui nesse culto. Para você estar vestido aqui no culto, você decidiu qual roupa você vestiria. As mulheres passaram por uma indecisão maior, quem sabe. Vestiram mais 8 a 10 para chegar nessa aí. Mas o fato é que mesmo depois de ter colocado e tirado tantas roupas, você decidiu por essa. Se não, pelo menos foi a que ficou nos últimos momentos onde não dava tempo mais de colocar outra. Aí você disse assim: já que não dá tempo experimentar mais umas 3, eu vou com essa mesmo. Mas também foi uma decisão. Você decidiu estar no culto. Você decidiu não apenas estar no culto, mas você decidiu estar no culto dessa igreja. Quem sabe vindo da sua casa para cá, você passou em frente a muitas outras igrejas, mas já havia uma decisão no seu coração: eu vou lá naquela igreja, eu vou lá na Semeando Amor. Para aqueles que já são membros, essa decisão é de modo automático. Para você que hoje nos visita nessa noite, foi uma decisão mais, quem sabe, pensada e criteriosa. Você colocou diante dos seus olhos outras possibilidades, alguma igreja que alguém te convidou para ir, mas no final da história, você tomou a decisão de estar aqui. Algumas decisões nós tomamos, e a vida, ela é feita de decisões. Você decidiu, por exemplo, com quem está. Você decide os lugares que você vai. Você decide em qual mesa você se assenta. Você decide de qual conversa você participa. Você decide, ou pelo menos deveria decidir, com critério, quem deve frequentar a sua casa. São decisões importantes que podem influenciar diretamente a nossa vida, até porque não existe relacionamento neutro. Ou estão nos colocando para cima, ou estão nos empurrando para baixo. A vida é feita de decisões, mas é verdade
que algumas coisas nós não decidimos. Você não nasceu não decidiu o dia que você nasceu. Você não decidiu o teu nome. É verdade que alguns hoje aí andam trocando um nome, mas o nome que você carrega aí hoje, você não decidiu esse nome. Você não escolheu esse nome. Eu não escolhi o Paulo Edson. Não, meu nome é Paulo Edson e eu não escolhi isso. Alguém escolheu para mim. Eu não escolhi o meu pai. Não, Deus escolheu. Eu não escolhi a minha mãe. Não, Deus escolheu. Então existem algumas coisas que a gente não escolhe. Dentre elas, o nosso nome a gente não escolheu. Os nossos pais a gente não escolheu. E uma outra coisa que a gente não escolheu, o lugar onde a gente nasceu. Você não escolheu o lugar onde você nasceu. Você não escolheu a família na qual você nasceu. Você não escolheu o seu nome. Nem você, nem eu e nem Jeremias. E se a gente olhar para a história de Jeremias, parece uma história fadada à dor, ao fracasso, à derrota. Por quê? Porque aqueles que vieram antes de Jeremias estão debaixo de uma sentença, debaixo de uma maldição. Se você for puxar a árvore genealógica de Jeremias, você vai encontrar alguns nomes lá que você prefere, quando depara com ele na Bíblia, até pular, nem prestar atenção na vida deles, porque de nada eles têm poder para nos ensinar. Quer ver um exemplo? Se você for lá atrás, você vai encontrar Hofni e Finéias na árvore genealógica desse homem. E quem foram Hofni e Finéias? Os filhos de Eli, o sacerdote, que estavam fazendo tudo errado, profanando o altar do Senhor. Viraram as costas para Deus, para os preceitos da palavra de Deus, e Deus se afastou deles, exatamente por conta disso. Foi naquele período, inclusive, que a arca da aliança, que era o que representava a presença de Deus, foi tomada do meio de Israel. Quando Eli era o sacerdote, e via os filhos dele fazendo tudo de errado, mas não os corrigia, fazia vista grossa. E eles não faziam errado porque não sabiam certo, não, era questão de decisão. Eles sabiam certo, mas decidiram fazer a coisa errada. Se a gente for mais à frente um pouco, antes de Jeremias, mas mais à frente um pouco, a gente vai perceber outros nomes também na árvore genealógica de Jeremias. A gente vai perceber, por exemplo, Abiatar. Abiatar está também ligado à família, à parentela de Jeremias. E quem foi Abiatar? Abiatar foi alguém que não começou mal, não, começou bem. Mas ele tomou algumas decisões erradas na vida dele, que fizeram ele sofrer também uma sentença de maldição. Quer ver uma decisão errada de Abiatar? Se assentar em uma mesa errada. Abiatar se assentou na mesa de pessoas que estavam formando uma rebelião contra o rei Davi. O rei Davi, houve um momento da vida dele em que ele estava fisicamente debilitado. A Bíblia vai dizer que o corpo de Davi já não aquecia. Trouxeram inclusive uma moça para querer aquecer o corpo de Davi. Davi não tocou sexualmente na moça, mas a moça estava ali cuidando de Davi. E nesse período em que Davi está fragilizado no seu físico e na sua saúde, um dos seus filhos se levanta e diz: vou assumir o trono. Só que o pai estava vivo, Davi estava vivo, e Adonias se levanta, forma uma rebelião contra o próprio pai, e se autoproclama rei no lugar de Davi, o rei que ainda está vivo. Ele ignorou a saúde do pai, ignorou honra, ignorou tudo que um homem deve guardar como princípio. Ele simplesmente virou as costas para o pai, para a casa do pai, e pensando em si mesmo, pensando em benefício próprio, ele diz: meu pai não tem mais poder para governar. A partir de agora, o rei sou eu. Parece loucura, mas apoiando essa loucura de Adonias, aparece esse homem chamado Abiatar. Abiatar vai sentar na mesa, onde tudo isso vai ser conversado. Abiatar vai sentar nessa mesa, onde essa quadrilha está sendo formada. Abiatar tomou decisões erradas.
e as decisões erradas de Abiatar fazem com que Deus libere uma sentença sobre a casa de Abiatar e sobre a descendência de Abiatar. Eles agora vão para um exílio. Abiatar vai ter que ir para um lugar chamado Anatote. Ele vai ser exilado. Ele vai ser arrancado no meio daqueles que guardavam os preceitos do Senhor. Ele vai ser tirado no meio do povo que ainda guardava devoção e santidade ao verdadeiro Deus, ao Deus de Israel. E agora eles estão debaixo de maldição. Aí eu pulo logo para a gente ganhar tempo, porque é dessa família, é dessa árvore genealógica que vem Jeremias. Olha o que o texto vai dizer. Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estava em Anatote. E o que era Anatote? O lugar do exílio dos sacerdotes que profanaram. Lugar do exílio dos sacerdotes que Deus liberou palavra de maldição. Então aqueles que lá estavam debaixo de maldição. O que eu quero dizer é que o pai de Jeremias, ele está em um lugar de maldição. E a família dele, a casa dele, está debaixo de uma sentença de maldição. Filho de Ilquias, sacerdote em Anatote. Não adiantava ser sacerdote em Anatote, que era um sacerdócio amaldiçoado. Não adiantava dizer, eu sou lá em Anatote, porque estava debaixo de sentença, do peso da mão de Deus. E Jeremias? Jeremias nasce lá. Jeremias nasce de uma árvore genealógica que está amaldiçoada. Jeremias vai nascer em um lugar que está com uma sentença de maldição sobre todos os moradores dali. E ele é filho de sacerdote. O pai dele é um dos sacerdotes. E todo filho de sacerdote tinha um desejo de também ser um sacerdote. Só que é um sacerdote que está em Anatote. É um sacerdote que está no meio do povo, insisto em dizer, que está debaixo de maldição. Jeremias nasce, e quem olha para Jeremias diz, vai ser mais um sacerdote amaldiçoado. Quem olha para Jeremias, com base no passado da família dele, já pensa como vai ser o futuro dele. Quem olha para Jeremias, já tenta imaginar o futuro dele, com base no presente e no passado. Olha para a casa dele e pensa, vai ser igual. Olha para a maldição que está sobre a família e diz, está debaixo da mesma sentença. Quem sabe o próprio Jeremias, ainda criança, ouve pessoas olhar para ele e dizer, vai ser sacerdote, só que está debaixo de sentença, está debaixo de maldição. Só que o contrário do que todo mundo espera, vai acontecer na vida de Jeremias. Por quê? Porque quem olha para Jeremias, imagina o futuro dele com base no passado da família dele. Mas quando Deus olha para Jeremias, Deus diz assim, vou fazer uma coisa nova. Vou começar. Quando Deus olha na mesma direção em que todo mundo olha e diz, não tem jeito, nunca vai dar certo, não vai chegar a lugar nenhum, para essa família não tem saída, para essa família não tem solução. Quando Deus olha na mesma direção, Deus diz, vou levantar essa casa, vou fazer uma coisa nova, vou transformar essa história, vou começar algo extraordinário. Não vai ser como o povo pensa, vai ser como eu decidi. Não vai ser o que a boca de alguém falou, vai ser aquilo que o céu já proclamou. O que eu estou dizendo para você é que a tua história parece com a história de Jeremias. Tem gente que já olhou para você e já disse, esse aí não vai muito longe. Olha a família dele, olha os pais, olha os avós, esse aí
aí ou essa aí não vai muito longe. Mas Deus olhou para você e disse assim: esse aí é escolhido meu, essa aí é escolhida minha, essa aí eu já separei, essa aí eu já ungi no ventre, essa aí eu conheço pelo nome, essa aí eu já tenho projeto, essa aí antes de nascer eu já tenho propósito. Você não pode mudar o teu passado. Não dá para mudar. Passado não dá para mudar. Não dá para você mudar o passado da tua família. Não dá para você apagar algumas coisas que foram feitas. Não dá para você apagar coisas que eles fizeram com você. Não dá para apagar aquele pai que te molestou. Não dá para apagar da sua mente aquelas palavras de maldição que você ouviu da boca de quem deveria te amar e te proteger. Não dá para apagar o passado. Não dá para voltar lá atrás e reescrever. Mas a boa notícia é que dá para segurar na mão de Deus e dizer: Senhor, faz o que o Senhor planejou para mim. Faz o que o Senhor sonhou para mim antes mesmo do meu nascimento. Você acha que Jeremias gostaria de ter nascido naquela casa? Você acha que Jeremias gostaria de ter nascido naquele lugar? Você acha que Jeremias gostaria de ter nascido aos olhos humanos, debaixo de uma sentença e em uma linhagem amaldiçoada? Não. Porque quando Jeremias se dá conta da linhagem da sua família, quem sabe ainda na sua infância, ele chega a algum tipo de conclusão. Ou alguém olha para ele e diz: esse aí tem tudo para dar errado. E eu creio que até o capítulo 1 aqui, até acontecer o que aconteceu aqui, era também um pensamento dele. Eu creio que ele olhava para si mesmo e dizia: não tem jeito. Olha a minha família. Olha quem são os meus pais. Olha o que foi feito lá atrás. Olha a sentença que está sobre nós. Olha o lugar que a gente mora. Olha o lugar que eu nasci. Eu creio que até o capítulo 1 aqui, até esse acontecimento do capítulo 1, Jeremias olhava para si mesmo e dizia o que muita gente aqui já disse: eu nasci para sofrer. Eu só apanho. Tudo dá errado para mim. E vamos ser sinceros, tem coisa que você nem tem culpa, mas parece que a vida mirou em você. Você já apanhou sem ter culpa. Te feriram e você não tinha culpa de nada. Te maltrataram, te jogaram de um lado para o outro, e você não fez nada para merecer aquilo. Aí não parece que a vida também te sentenciou e te marcou para dor e para sofrimento? Mas olha o que o texto vai dizer: veio a mim a palavra do Senhor. Olha alguém que aos olhos humanos está marcado para sofrer. Olha o que alguém que aos olhos humanos está marcado para sofrer, abre a boca para dizer: veio a mim a palavra do Senhor. Olha o que alguém que até então só ouvia assim: ó, você não vai longe, você vai dar errado, você tem tudo para perder na vida, não tem jeito para você. Até aqui ele ouve tudo isso, porque era o que a circunstância criava. Família amaldiçoada, linhagem amaldiçoada, lugar amaldiçoado. Vai pensar o contrário como? Até aqui o que vinha a ele era a palavra dos outros. Até aqui o que vinha a ele era a palavra de pessoas que queriam projetar o futuro dele com base no passado da família dele. Já fizeram isso com você?
Já disseram para você que você é a cópia do teu pai? E que vai acontecer com você a mesma coisa que aconteceu com ele? Já disseram para você que você é igualzinho à sua mãe? E falam isso com um tom pejorativo, dizendo o seguinte: olha a vida que a sua mãe teve, e você é igualzinho à sua mãe, ou seja, você vai sofrer a mesma coisa. Já disseram isso para você? Já fizeram você sentir algo assim? Teve um dia que isso mudou na vida de Jeremias. E qual foi esse dia? Esse aqui, ó. E o que aconteceu nesse dia? Veio a mim a palavra do Senhor. Eu vou repetir: veio a mim a palavra do Senhor. E por que tudo mudou nesse dia? Porque veio a mim a palavra do Senhor. A palavra que cria o que não existe, a palavra que abre porta que está fechada, a palavra que cura o que é incurável, a palavra que quebra correntes que ninguém mais quebraria, a palavra que transforma vidas que nada mais poderia transformar. Jeremias abre a boca e diz: veio a mim a palavra do Senhor. Apóstolo, por que estou falando isso repetidamente? Porque nessa noite está vindo a você. Nessa noite o alvo da palavra é você. Naquele dia foi Jeremias, mas hoje, deixa eu ver quem é. Naquele dia o alvo da palavra foi Jeremias. Deixa eu ver hoje quem é. Naquele dia quem precisava era Jeremias. Deixa eu ver quem precisa hoje. Naquele dia Jeremias necessitava daquela palavra. Deixa eu ver quem necessita hoje. Só quem precisa de transformação, só quem precisa de mudança, só quem precisa que o futuro seja diferente do que foi o passado. Pelo amor de Deus, não fica de boca fechada não. Faz algum tipo de barulho, reage de alguma maneira. Jeremias abre a boca e diz: veio a mim a palavra do Senhor. Hoje você vai sair por essa porta dizendo: veio a mim a palavra do Senhor. Aí Deus vai falar algumas coisas para ele. Você consegue entender que Jeremias nasce em um lugar hostil, lugar de maldição, em uma linhagem amaldiçoada? Você consegue entender que quem nasce em um contexto desse não ouve palavra bonita, mas só ouve palavra de derrota? Então ele vai crescendo e ouvindo só palavra de derrota. Ele vai crescendo e alguém vai tentando roubar dele até o direito de sonhar com um futuro melhor. Porque ninguém acredita que ele vai dar certo na vida. Não há ser humano ali que acredite que ele vai ter um futuro diferente do que foi o passado dos pais dele, debaixo de maldição. Então ele vai crescendo e ouvindo tanta coisa: não vai ter jeito, você não vai dar certo, você não vai conseguir, você não vai. Aí veio a ele a palavra do Senhor, e olha o que Deus vai dizer. Isso aqui mexe comigo, porque olha o que Deus vai dizer: antes que eu te formasse no ventre, antes que eu te formasse no ventre. Não, você não pegou não. Olha o que o texto está dizendo: antes que eu te formasse no ventre. Antes de qualquer palavra negativa que abriram a boca para lançar na sua direção, eu já havia escolhido você. O que é isso? Qualquer palavra de maldição chegou atrasada. Eu vou repetir: qualquer palavra de maldição que alguém abriu a boca para lançar na direção de Jeremias chegou atrasada, porque Deus olha para ele e diz: antes que eu te formasse no ventre eu te conheci. E deixa eu falar uma coisa só para o teu glória a Deus ter mais substância. A palavra formasse ali no original é yatzar. Yatzar é a mesma palavra para um homem que se assenta com barro formando vaso. Está entendendo Jeremias 18 agora?
Jeremias 18, o que Deus está mostrando para ele é o seguinte: foi isso que eu fiz com você. 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 Então peraí. Deus não simplesmente fez um óvulo. Deus não simplesmente fez um espermatozoide fecundar um óvulo. Não. Deus está dizendo o seguinte, ó: eu te formei. E axa é formar com a mão. O que Deus está dizendo para ele é o seguinte: eu pus a mão lá dentro do ventre da tua mãe. Eu pus a mão em você, lá dentro do ventre da sua mãe. Oh meu Deus do céu, o que eu estou dizendo é que quando Jeremias não era nada, quando Jeremias não era nem embrião ainda, a mão de Deus já estava sobre ele. A mão de Deus já estava sobre ele. Ai meu Deus do céu. E você sabe muito bem que a palavra de Deus chegou até nós para que a gente pudesse compartilhá-la, aprender com ela, e cada um de nós se colocar no lugar dos personagens. É por isso que a Bíblia chegou até nós. As escrituras sagradas chegaram até nós, nos dando o direito, nos dando a possibilidade de nos enxergar dentro de cada uma história dessa. Então o que Deus está dizendo é o seguinte: antes que eu te formasse no ventre da mãe, ou seja, eu pus a mão lá dentro e quem te formou fui eu, Jeremias. Mas essa palavra não é só para o Jeremias, essa palavra é para o Paulo, essa palavra é para a Bruna, essa palavra é para o Maico. Por quê? Porque eu posso me colocar aqui. O que é isso? O diabo tem planos para você, mas Deus já tinha planos antes dos planos do diabo. Antes de formar ele com a mão, antes de que te formasse no ventre, te conheci. Antes que você saísse da madre, te santifiquei. Antes da palavra de maldição, já tinha a palavra de bênção. Antes da luta já tinha vitória. Apóstolo, não estou entendendo nada. Antes desse abuso que você sofreu, Deus já tinha liberado uma palavra: você vai ser abençoada. Antes dessa dor que você está sentindo aí, já tem promessa de Deus para a tua vida. Antes dessa pancada que a vida te deu, Deus já tinha promessa para você. Antes dessa luta que você está atravessando, Deus já tinha uma promessa para você. Antes desse tumor, Deus já tinha promessa para você. Antes dessa crise no teu casamento, Deus já tinha promessa para você. Então entenda uma coisa: não importa o que veio depois, hoje eu seguro aquilo que veio primeiro. Quem tem promessa, levanta a mão direita, levanta a mão direita, levanta a mão direita, levanta a mão direita. Toda a luta que você enfrentou até aqui foi tentativa de Satanás para tirar os seus olhos da promessa, mas hoje ele está sendo desmascarado. Você não nasceu para sofrer, você não nasceu para perder, você não nasceu para ser humilhado. Não pense mais assim. Tem promessa para você. Antes que eu te formasse no ventre, te conheci. Ninguém conhecia ele, nem o pai dele, mas Deus já conhecia. A mãe que carregou ele no ventre ainda não o conhecia, mas Deus já o conhecia. Antes da história dele ser escrita na terra, já estava escrita no céu. Porque olha o que Deus vai dizer: te santifiquei e às nações eu te dei por profeta. Está todo mundo olhando para Jeremias crescendo e está dizendo: é amaldiçoado. Deus está olhando e está dizendo: é separado.
Está todo mundo olhando para ele e está dizendo, coitado, é perdedor. Deus está olhando e está dizendo, é profeta, e vai profetizar durante 4 reinados. Ele vai começar, e muita gente, quando ele começar, vai pensar que ele vai logo parar. Mas vai passar o primeiro rei, ele vai continuar. Vai passar o segundo rei, ele vai continuar. Por quê? Porque aquilo que Deus começou na sua vida, Deus vai fazer chegar até o fim. Quem olhava para Jeremias profetizando no começo dizia, é fogo de palha. Mas quem pensou é fogo de palha, teve que assistir Jeremias profetizar. 4 reis passam, mas Jeremias continua sendo instrumento de Deus. O que Deus está começando na tua vida hoje não vai parar. O que Deus começa na tua casa nesse tempo não vai parar. Quem crê dá glória a Deus aí. Eu tenho que caminhar para terminar. Mas será que você, assim como eu, em algum momento da vida, olhou para si e disse assim, o que eu vou fazer agora? Não tem ninguém para segurar minha mão. Estou sozinho. Será que você, na sua infância, na sua juventude, sentiu isso também? Se é que em algum momento você olhou para os lados, olhou para a trajetória até da tua parentela e disse assim, será que é isso que a vida reserva para mim? Será que você, passando por luta no casamento, nesse tempo olhou para o casamento dos seus pais, dos seus avós, e quem sabe pensou assim, vai acontecer lá em casa também? Será que você que tem histórico de vícios na família, está olhando para os seus filhos nas drogas e está dizendo assim, está se repetindo? Está se repetindo. Você já passou por isso? Já teve medo? Já viu em você mesmo o comportamento dos seus pais e você sabe que aqueles comportamentos é que levaram eles a uma vida de dor e de sofrimento? Aí você começou a identificar os mesmos comportamentos em você e isso te assustou, porque você disse, vai dar errado para mim também. Realmente a nossa família não tem jeito. Ainda bem que Deus te trouxe aqui hoje, né? Veio a mim a palavra do Senhor. Eu não sei para você, mas essa palavra é para mim. Só um disse aleluia. Por causa desse aleluia eu vou até repetir, dando oportunidade para outros. Eu não sei quanto a você, mas se eu tivesse sentado aí, eu ia dizer assim, essa palavra é para mim. Porque Jeremias não disse assim, veio a nós. Não, veio a mim. Eu vou repetir, em Anatote, Jeremias não olhou para todo mundo e disse assim, veio a nós. Não, Jeremias está dizendo o seguinte, veio a mim. Se eles não acreditam, o problema é deles, veio a mim. Se eles não se levantam, eu me levanto, veio a mim. Se eles não querem, eu quero, veio a mim. Se eles não mudam, eu mudo, veio a mim. Se eles continuam desse jeito, eu não continuo, veio a mim a palavra do Senhor. E agora não importa de quem é filho, agora não importa em que lugar nasceu, agora não importa quantas pessoas já abriram a boca e olharam para ele e disseram, para esse aí não tem jeito. O que importa para ele agora é a palavra que ele ouviu do Senhor. E se Deus disse eu te escolhi, eu acredito. Se Deus disse eu te santifiquei, eu acredito. Se Deus disse eu te separei, eu acredito. Deus tem promessa para você. Deus tem promessa para você. Eu vou contar até 3, você vai gritar, eu acredito. Deus tem promessa para você. 3. Deus tem promessa para o teu casamento. Deus tem promessa para a tua saúde. Deus tem um chamado para você. Deus tem promessa para os teus filhos. Deus tem promessa para a tua geração. Deus tem promessa para a tua descendência. Então sai da cadeira e vem adorar esse Deus. Cuidado para não ter dúvida, hein? Por quê? Porque Jeremias poderia ter dúvida, né? Imagina Deus falando com ele, antes que você saísse do ventre da tua mãe, eu te conheci, te santifiquei, e as nações eu te dei, eu dei você as nações por profeta. Imagina se naquele momento
Jeremias pensasse assim: eu acho que Deus se enganou, porque eu sou filho de Ilquias. Eu acho que Deus se enganou porque eu sou filho de Ilquias. E Ilquias está debaixo de maldição. A casa do meu pai está debaixo de maldição. A casa dos meus avós está debaixo de maldição. O lugar que eu moro está debaixo de maldição. Eu acho que Deus se enganou. Será que Deus se deu conta de que ele veio falar com alguém em Anatote? Anatote não sai nada que preste mais daqui. Cuidado para você não pensar a mesma coisa. O apóstolo está falando isso aí, mas eu acho que isso aí deve ser para o irmão que está lá na frente, porque eu venho de um berço que mexia com magia negra. Então essa palavra não pode ser para mim. Eu venho de uma família idólatra. Eu venho de uma família de alcoólatras, de vícios. Então essa palavra não é para mim. Eu venho de uma família de pessoas fracassadas financeiramente. Então essa palavra não é para mim. Quem disse que não é? Deus decidiu mudar tudo a partir de você. A partir de você, a tua família vai ser conhecida de forma diferente. A partir de você, Deus vai usar você para limpar esse sobrenome. Feche seus olhos. Foi para você mesmo essa palavra. Foi para você que chegou aqui com medo da vida. Foi para você que chegou aqui sangrando por dentro, dizendo: estou aguentando mais não. Essa palavra foi para você que olha para a situação e diz assim: está acontecendo tudo de novo. Mesma coisa que aconteceu com os meus pais. Essa palavra é para você que cresceu apanhando, e tinha dia que você apanhava e você nem sabia por que você estava apanhando. Você não sabia que você estava apanhando, é porque alguém estava a fim de bater. Aí era você que estava na frente. Você cresceu ouvindo coisas terríveis sem você ter feito nada. Palavras de maldição, xingamentos. Tem gente aqui que cresceu dizendo: maldita a hora que você nasceu, porque depois que você nasceu, seu pai me abandonou. Depois que você nasceu é que seu pai começou a sair com outras mulheres. Maldita a hora, a culpa da destruição do meu casamento foi sua. Você não pediu para nascer, nem para ser filho dela ou dele. Você não pediu para o teu pai ir embora e te deixar no mundo, depois que você nasceu. Você não pediu para apanhar. Mas olha o que a vida fez, né? E quem disse que Deus desistiu da promessa? Está preparado para ter uma virada na vida? Está preparado para viver uma história que nem nos seus maiores sonhos você esperava viver? Está preparado para provar de uma transformação radical que vai parecer até sonho? Está preparado? Está preparado? Feche os olhos, vamos adorar, vamos. Feche seus olhos. Eu nem fiz apelo nem nada, mas já tem dois aqui na frente. O Espírito Santo trouxe, né? Se essa palavra foi para você, você está se vendo nela, e está doendo aí, você pode vir aqui também. Pronto pra sentir. Eu imagino a surpresa de Jeremias, o espanto dele, porque o que ele está ouvindo de Deus é muito diferente da realidade que ele aprendeu a ter que se conformar. Como que ele ia lutar contra tudo aquilo? Não tinha como. Ele não escolheu o nome dele, não escolheu os pais dele, não escolheu nascer ali naquele lugar. Então você entende que existem coisas contra as quais não dá para a gente lutar. O que Jeremias precisava entender é que antes de qualquer trauma na vida dele, já existia uma promessa, uma palavra de Deus para a vida dele. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus chegou antes desse trauma aí, ó. Deus chegou antes desse medo aí. Deus chegou antes dessa dor aí.
Antes desse problema, Deus já estava. E foi exatamente por conta disso que esse problema não te destruiu. Essa situação só não te matou, porque antes dessa situação chegar, Deus já estava aí. Perceba o que Deus falou para Jeremias. Deus não disse assim, ó, eu sou contigo para te poupar. Não, Deus não falou isso. Deus disse assim, ó, eu sou contigo para te livrar. Livrar é uma coisa, poupar é outra. Um pai que fica tentando poupar o filho de tudo, ele cria filho fraco. Um pai precisa ensinar o filho a suportar e passar. Então Deus não poupou Jeremias, mas Deus livrou Jeremias. Você está entendendo que Deus não te poupou dessa dor aí? Mas quem disse que essa dor vai te matar? Deus vai te livrar. Você consegue entender que Deus não poupou Sadraque, Mesaque e Abednego de serem lançados na fornalha? Mas foi lá dentro que Deus deu vitória. Foi dentro da cova dos leões que Deus deu vitória para Daniel. Foi no deserto que Deus mandou o maná e fez a rocha virar bebedouro. Você consegue entender isso? Você consegue entender que é na luta que Deus dá vitória? Por quê? Porque na luta nós somos forjados. Forjados no fogo. Deus usa a luta para nos moldar, para nos deixar mais quebrantados, para que Ele possa pôr a mão em nós e fazer o yatsar, nos formar, dar a forma que Ele quer dar. Deus se utiliza da luta para trabalhar na gente e levar a gente para viver coisas que a gente jamais esperava viver. O que eu estou dizendo é que até a luta coopera para o bem daqueles que têm promessas de Deus. E eu estou pregando para um povo que tem promessa de Deus. Eu repito, eu estou pregando para um povo que tem promessa de Deus. Antes da dor chegar, a palavra de Deus já estava aí. E é só por isso que você suportou tudo até hoje. Eu quero orar por essas pessoas que estão aqui na frente. Mas você tem certeza que você não vai sair do seu lugar para correr aqui agora? Eu vou orar por eles agora. Mas eu sei que eu preciso orar por você também. Isso vem. E não tenha medo de acreditar não, a promessa é para você também. De repente já apanhou tanto da vida que tem até medo de acreditar e se frustrar. Mas a promessa é para você também. Vem. Impossível, canta, vai. Aquilo que parecia não ter saída, Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. oh. Aquilo que parecia impossível, Aquilo que parecia não ter saída, Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. Jeremias vai viver o que a família dele não viveu, porque a família dele era de profetas, era de sacerdotes. Mas Jeremias foi chamado por Deus para ser profeta. Você vai viver coisas que a tua família não viveu. Eu vivo coisas que a minha família nunca viveu. Na minha família, nem de um lado nem de outro, nenhum lugar tem pastor. Não existe pastor na minha família, nem de um lado nem de outro. Não existia. Até Deus me chamar. Até Deus cumprir promessa na minha vida e na minha casa. Então a minha casa é diferente de tudo aquilo que foi a casa dos meus pais, dos meus tios, dos meus avós, dos meus bisavós, tanto de um lado quanto de outro. Deus começou algo novo a partir da minha casa. Deus vai começar algo novo a partir da sua.
da sua. Por quê? Porque Deus te escolheu, Deus te separou. Quem olhava para a raiz de Jeremias dizia: está condenado. Mas Deus olhou para a raiz de Jeremias e disse: está separado. Deus separou você, Deus separou você, Deus separou você. Eu vou orar, não vai correr aqui não. Senhor Deus, são teus, Senhor. Tem gente aqui que é a impressão que a vida mirou neles. Tanta pancada, tanta dor, tanta luta, tanta perseguição, tanta afronta. Mas é porque até o inferno sabia que eles estavam marcados. O Senhor marcou essas pessoas. E quando o Senhor marcou essas pessoas também viraram alvo de Satanás. Mas e daí, se eles viraram também alvo da tua graça e da tua misericórdia? Não importa o que Satanás se levantou para fazer, porque ele se levantou para cair, mas o Senhor nos levanta para que permaneçamos de pé. Transforma a vida desse homem, transforma a vida dessa mulher, transforma a casa deles, restaura o casamento, liberta os filhos, arranca enfermidades, arranca angústia, arranca tristeza, arranca depressão, cura no físico, cura na alma, cura no espírito. Meu Pai, eu te peço que haja uma verdadeira transformação na vida dessas pessoas. E já não importa onde eles nasceram, de que família eles vêm, o que importa para nós é que o Senhor nos chamou para viver coisa nova. Viramos, Senhor, viramos a página, saímos da nossa anatote para viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós a partir de agora. Todo pecado da família não vai gerar mais sombra de maldição na vida deles. Todo pecado de idolatria, de prostituição, gerado na vida daqueles que veio antes deles, não vai mais gerar maldição na vida deles. Eles estão livres para ter uma nova e surpreendente história. Que seja assim, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Bem forte para Ele, vai.